E aí, galera, tudo bem? Então, conforme prometido, vamos falar sobre esse magnífico livro Melhor Não Contar. Eu digo magnífico, mas na realidade é um livro duro. É um livro que deve ter sido muito difícil de escrever, porque a gente vê também que é um livro difícil de ler. Difícil de ler no sentido do envolvimento, das reações que provocam, porque é muito bem escrito, é fácil de ler, a leitura flui e flui com milhões de insights. Basicamente, por que nós estamos lendo Melhor Não Contar? Deixa eu lembrar que a gente sempre divide essa análise em 3 pontos, tá? A contextualização, por que o livro caiu nas minhas mãos, o que deveria estar nas tuas mãos também, como vai estar nas mãos de dezenas de examinadores de pré-vestibulares do Enem, porque é um livro sobre machismo estrutural, uma história perfeita sobre o apagamento das mulheres, sobre o silenciamento das mulheres e como a sociedade produz essa estruturalidade do machismo. Então, tu tem machismo estrutural, apagamento das mulheres e, sobretudo, uma visão que é subjetiva. É uma mulher falando sobre isso, falando de dentro dessa problemática. Uma subjetividade feminina 100%. Existe, porém, ainda um segundo fator, que é... Eu sempre dou uma coladinha aqui no meu roteiro para não perder, né? Tu sabe que tem bastante coisa para dizer e a gente quer dizer isso em pouco tempo. Essa narrativa da estruturalidade do machismo, ela é interessante porque ela é de uma posição que vem subjetivamente feminina. É uma mulher contando sobre isso, justo, chamado lugar de fala. Mas há um fator que a Tatiana agrega, que é o fato de ela não ser periférica. Nós não estamos lendo aqui um relato de uma mulher que foi apagada porque ela era pobre, ela foi apagada porque ela era negra, ela foi apagada porque ela estava lá no século XIX escrevendo quando mulheres não deveriam escrever. Ela foi apagada porque ela é mulher, mesmo de classe social extremamente privilegiada, com uma formação extremamente sofisticada, ainda assim ela sofre o apagamento que a sociedade lhe impõe. Esse é o problema da estruturalidade do machismo, como você está vendo aqui nesse detalhe que eu estou salientando, porque isso fica muito nítido pela temporalidade da narrativa. Nós conseguimos mudar leis no Brasil, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo lembra, e muitas vezes o mimimi se apoia nisso. A gente tem a Lei Maria da Penha, a lei que protege a mulher contra a violência e por diante, mas tu te lembra, a gente gosta de dizer bastante isso em sala de aula, leis são apenas pedaços de papéis assinados e carimbados. Leis nem sempre mudam a cultura, e é sobre isso que o livro da Tatiana vai falar. Mesmo sem mencionar nunca essa situação das leis, a Tatiana foca no fato de que nós evoluímos em situações que são legais. Evoluímos, por exemplo, naturalmente com a questão da violência à mulher, nem tanto, nós evoluímos, né? Já não admitimos, digamos, abertamente, mas nós não evoluímos na situação do apagamento da opinião, do apagamento dos sentimentos, do apagamento dos problemas de relacionamento e aí por diante. Esse talvez seja o grande trunfo da Tatiana, mostrar como a lei não muda a questão cultural. E eu acho um detalhe interessante, porque o livro da Tatiana começa com um fato que ocorre em 1989. Vejo que interessante, como nós já salientamos em N vídeos, né? A gente está colado no lance da Constituição Constituinte, né? Grande Constituinte, que produziu essa evolução enorme de direitos da sociedade, mas que em alguns casos mudou mais, em outros casos mudou menos, e em alguns casos talvez não tenha mudado nada. A relação cultural que as pessoas têm com determinados preconceitos, como machismo, como racismo, e aí sucessivamente, e vai se estender até 2020 praticamente, em que nós vamos ter a permanência dessa resistência, aceitação da mulher, inclusão da mulher, equiparidade da mulher na nossa sociedade, entre pessoas privilegiadas. Isso é bem interessante, entre pessoas que tiveram escolaridade, entre pessoas que deveriam ter uma compreensão maior e efetivamente não tem. Um outro trunfo da Tatiana nesse livro é mostrar como essas situações que parecem super íntimas, eu acho que deve ser bastante interessante para as mulheres lerem esse livro, como essas situações íntimas elas se reproduzem com as outras mulheres, como essa situação da estruturalidade do machismo é uma teia que atende, que prende a mulher em si. E não a mulher especificamente narradora desse livro, ou o caso específico que tu conheceu em alguma circunstância, não. Na realidade é uma opressão de gênero que a gente sofre na sociedade brasileira. Uma segunda situação interessante aqui para te dizer é como é que se estrutura o livro, como é que é a temática. É um relato autobiográfico, ele está fora dessa situação, eu sempre gosto de mencionar, porque muita gente não conhece, da autoficção. Não é uma biografia romanceada, um romance biográfico com fatos de ficção, não. Segundo a Tatiana, é a mais pura, crua, nua realidade, escrita em 117 capítulos, 219 páginas, de leitura bastante corrente. Tatiana escreve muito bem, muito claro, muito pontual,
e eu acho que ela seleciona muito bem os eventos que ela vai narrar, que é o que eu vou te dizer agora, nessa temática, assim, nesse universo temático da Tatiana. Eu vou mostrar a formação de uma mulher, né? Uma mulher de classe alta, carioca, com formação universitária, vindo de uma família rica, com um contato, assim, um network também da mesma situação, mas que vai enfrentar os problemas da sociedade brasileira machista num conjunto. Por exemplo, ela, a partir dos 10 anos, sofre assédio. Não vou dar os spoilers dos assédios, assim, mas o livro começa com assédio, é bem interessante. Existe toda uma inserção da Tatiana da família, essa inserção super narrada, uma família acolhedora, isso é bem interessante. Há uma relação muito forte com a mãe, uma relação mãe-filha. A mãe é vítima do estupro, interfere bastante na narrativa. Existe toda uma consideração do despertar da sexualidade, um aborto que a Tatiana pratica já adulta em Portugal, mas todo esse conjunto, o que é, para mim, o top, assim, o maior interesse é a dificuldade de falar sobre isso, de falar sobre o estupro da mãe, de falar sobre o aborto, de ter aceitação de ter um lugar de acolhimento para falar sobre a situação do seu assédio que ela carrega durante praticamente a vida inteira, e tudo isso deságua na escrita. Então a escrita é a válvula de escape, o grande ponto do silenciamento, do apagamento, que nós conversamos no início, é isso. Tipo, se a Tatiana não escrevesse, ela não falaria isso para ninguém. E aí vem uma terceira etapa da minha análise, que são os insights. Muitas vezes, e acho que talvez muitos de nós aqui, sobretudo naturalmente as mulheres, né, devem ter passado por isso, as situações críticas da sociedade, sobretudo a naturalização do assédio e o tabu sobre o assédio, em que não há canais para a pessoa falar. Não me refiro aos canais institucionais, o assédio, o estupro, podem ser relatados na delegacia, mas o grande problema são os canais pessoais, os canais familiares, os canais de amizade. A Tatiana relata isso muito bem, que em muitos momentos, com amigas, com os parceiros de relacionamento, inclusive com psicanalistas, quando chegou o momento de tentar falar sobre isso, veja, uma menina de 10 anos assediada, é um divisor de águas da sua vida. Isso é uma coisa que tem que ser resolvida. Ela sempre ouviu essa frase, que é o título do livro, que é melhor não contar, é melhor não falar. Traduzindo de outras formas, fica na tua. Não? Esse é o silenciamento, o apagamento. Essa situação de a sociedade não dar guarida a uma denúncia brutal de uma menina de 10 anos assediada, isso é o símbolo do apagamento. Num dos capítulos, porque o livro é cheio de frases geniais e perguntas e questionamentos interessantes, ela atribui o comportamento do assediador, mesmo assediador que acaba acompanhando a vida dela durante muito tempo, como uma leveza. Ele diz que a leveza com a qual ele fazia coisas tão violentas era impressionante. Isso foi uma das frases que mais me chocou, assim, do livro, né? Deve te... Sabe quando aquela frase que te dá um boom, assim, na cabeça? Tu te lembra da cordialidade do homem brasileiro, mas exposta agora nessa questão da sexualidade. E por que é tão fácil, tão leve fazer coisas violentas? Porque a sociedade naturaliza, a sociedade provoca o tabu, a sociedade silencia, a sociedade cala. A sociedade se cala e a sociedade cala a mulher. Deixa eu te lembrar, se tu acha que essas afirmações podem ser um pouco exageradas, se tu é do cara do mimimi e tal, vamos abrir casos de mulheres que se expuseram voluntariamente ou porque precisaram se expor e foram também silenciadas, apagadas e negadas pela sociedade. Todo mundo lembra do episódio da Mariana Ferrer, menina que alegou um estupro no Café da Lambuzique em Floripa e foi humilhada num tribunal masculino. Vocês lembram também do caso da Clara Castanho, que ao assumir a doação de uma filha que ela não abortou, fruto, segundo ela, de um estupro, foi também cancelado nas redes sociais. Vejam que a limitação da mulher nessas situações em que ela é vítima de violência, a limitação também ainda é muito, muito grande. Então, o livro da Tatiana documenta esse procedimento, documenta de uma forma bastante eficaz. Um segundo insight que eu queria te colocar é o fato de que hoje, ainda hoje em dia, passados tantos anos depois, essa questão cultural, essa resistência, ela persiste. A Tatiana relata em muitos momentos em que ela tentou conversar com parceiros, quase sempre parceiros mais velhos. Isso foi uma marca do relacionamento, dos relacionamentos afetivos dela,
sobre a questão do assédio, o parceiro sempre repudiar. Tem uma situação até brutal que eles estão de férias, uma boa, o relacionamento está ótimo e tal, e o parceiro diz para ela, pô, mas para que falar sobre isso agora? Qual é o sentido de falar sobre isso agora? Vamos falar sobre outras coisas mais legais, como se só o mais legal interessasse. Mas o mais interessante é o relacionamento final, o último que nós sabemos da história da Tatiana, já praticamente nos dias atuais, com o personagem que ela designa como G, que é um personagem com o qual ela tem um relacionamento estável, parece tudo bem, até o momento que ele entra na narrativa, até que ela faz um aborto, fruto do relacionamento com o G, que absolutamente não a ampara, a deixa completamente desprotegida, a abandona. Nesse momento ela mora em Portugal, o cara vem para o Rio, ela faz o aborto, o cara não vai para Portugal, ela comunica que fez o aborto, o cara despreza, e depois ainda diz para ela que se for escrever sobre ele, que escreva com cuidado. Eu acho isso sensacional. Primeiro ele critica a mulher por se expor tanto escrevendo, que nós acabamos de entender, é o único canal que ela tem, e depois pede para escrever sobre ele com cuidado. Eu acho isso sensacional, porque ela mesma diz, a Tatiana diz, que ninguém pediria isso para um homem. Escreve sobre mim com cuidado, mas tu pede para uma mulher. Por um lado, talvez seja desprezo. Tu não vai conseguir me descrever, talvez seja incapaz para me descrever, pensar em um homem. E por outro lado, talvez a maioria das vezes seja medo, porque a denúncia da mulher é bem grave. Um outro insight importante é como aquela figura, nós estamos lá na década de 89, o ano de 89, quando acontece o assédio, e tu tem me esqueci de dizer até agora, não quero dar tantos spoilers, mas vamos lá que seja, o assediador é um padrasto da Tatiana, e nós sabemos, né, grande parte das vezes os assediadores e os estupradores são pessoas da família, então isso não é uma surpresa, mas é aquele homem tradicional, lá da década de 90, que tendo, na década de 90, 40, 50 anos, isso foi criado muito tempo atrás, em que a situação da violência, do abuso, ela é um pouco maior, o cara ele é casado com outra mulher, a mãe da Tatiana, embora a Tatiana chame o cara de padrasto, é uma amante do cara, ele tem filhos de outros casamentos que são simultâneos, entendeu? Então é uma coisa bem interessante. Então esse comportamento mais grosseiro, ele parece ser desaparecido, mas o silenciamento e o apagamento da mulher não. Então os insights, embora haja na narrativa um percurso de mais de 30 anos, o apagamento permanece. E uma situação interessante que ela se pergunta, né, para a mãe, ela pergunta mentalmente, a mãe já não é mais viva, por que a mãe ficou tantos anos numa relação sem nome? E eu acho que isso constitui um desses problemas da herança tradicional, conservadora, que às vezes a própria mulher carrega, embora na década de 80 e 90 isso fosse, digamos, o convencional. Mais um insight interessante, mas 2 ou 3 insights interessantes. A mãe dela apelida a Tatiana de Camafeu, como se fosse uma joia, que ela associa ao relacionamento com homens mais velhos. Isso é bem interessante, que é o que vai acontecer com ela praticamente a vida inteira. E os 2 mais importantes insights, que eu acho que são muito marcantes para quem vai ter contato com esses assuntos pela primeira vez, são o último encontro que a Tatiana tem com o padrasto assediador, bem mais velho e tal, e ela expõe essa situação do assédio. Ela consegue, de uma forma, 20 e poucos anos depois do que aconteceu, ela consegue falar diretamente com o cara, tipo, por que tu fez isso? E é um momento bastante forte assim, da narrativa, é o capítulo 100, justamente o capítulo 100, em que ele diz, tu vê como é que pode, né? Ele diz que a culpa não é dele, mas acontece porque ele se apaixonou. Dizer isso é como dizer para a mulher, a culpa é tua. Tipo, eu não consigo controlar o meu impulso. A menina tinha 10 anos. 10 anos. E ele disse que na realidade ele se apaixonou porque a Tatiana era irresistível. Então é a mesma vitimização do réu e culpabilização, responsabilização da vítima que a gente vê no mais reles tarado, estuprador, que diz que a mulher de Minas-Saia está pedindo para ser assediada e estuprada. O capítulo 100, eu acho que é uma das coisas mais reveladoras sobre essa permanência da mentalidade do machismo estrutural da nossa sociedade, da aceitação. Sobre tudo isso, da aceitação. E um último insight é essa situação do capítulo 106, que a Tatiana se pergunta como termina o assédio. Porque o livro inteiro é sobre isso, né? Eu acho que o assédio na nossa sociedade nunca termina, né?
ele é uma tocha olímpica do irracional que a sociedade vai passando, os homens vão passando de mão a mão, até que a gente chegue nesse tipo de denúncia. Mega, super mega recomendo. Vocês estão vendo até que é um livro que me tocou bastante, né? Porque a gente convive com mulheres o dia inteiro. Eu, particularmente, trabalho com um público que é 70%, 80% mulher. E muitas vezes a gente não enxerga a profundidade de que esses prejuízos são capazes de causar. Embora a gente seja contra, a gente procura não praticar, como comentamos recentemente no livro do Faleiro, né? É impossível tu não ser machista na sociedade porque ela nos induz a isso, por mais que tu lute contra isso. Então, por isso que sempre é chocante quando tu vê relatos que são tão fortes como esse. É incrível, não perderia por nada. E se tu gosta desse tipo de assunto, a própria Tatiana menciona no livro, mas 2 ou 3 autores que são interessantes sobre isso. A Virginia Woolf, super conhecida escritora de língua inglesa, a Annie Ernaux, que entrou muito no mercado brasileiro, depois ganhou um Nobel. A Annie tem todas essas temáticas bastante acentuadas, né, como o aborto, o relacionamento abusivo. Apesar de ser uma autora da década de 60, ela é absolutamente atual. E a Helena Ferrante, né, que, vamos combinar, todo mundo obrigatoriamente deveria ler. Top, genialíssima. Aí valeu, obrigado pela atenção e leiam Melhor Não Contar. Um abraço.